A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Que bom, mais uma noite, nós podemos então adorar o Senhor, mais uma quarta-feira. Aqueles que já têm por hábito, né, dedicar aí então, viver esse momento dedicado uma quarta-feira ao Senhor, sejam aí todos então bem-vindos. E aqueles que estão chegando por agora, que não têm esse hábito, que Deus possa abençoar de você também ter esse bom hábito, né? De poder, durante as quartas aí, viver um tempo dedicado ao Senhor, onde você vai poder estudar a palavra de Deus, ouvir mais da palavra do Senhor, adorá-lo, e é um tempo maravilhoso, é um tempo abençoado. Vamos orar? Então, para podermos então começar, vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de aqui, Senhor, poder louvar o Teu santo nome, lermos e estudarmos a Tua santa palavra. Pedimos então, Senhor, para algo tão especial. Perdoa, Pai, perdoa-nos as falhas, os pecados que nós cometemos contra o Senhor, perdão. E Pai, nos dirigindo pelo Teu Espírito, nos habilita, Senhor, a entender a palavra do Senhor, adorar o Senhor, amar o Senhor e sermos então ministrados pelo Senhor, que nós possamos Te ouvir, Senhor, obedecer o que o Senhor tem para nós, amar o Senhor e expressar gratidão. Obrigado por esse tempo já separado, por essa bênção que o Senhor nos concede e que, sobretudo, Senhor, seja feita sempre a vontade santa do Senhor. Nos atrai ao Senhor e ao Teu querer, Pai. Nós precisamos de Ti e assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como o nosso Deus é bom e maravilhoso. Nós vamos dizer, Senhor, por tudo que o Senhor faz. E hoje é uma quarta-feira onde a chuva está caindo, não é verdade? Nós vamos dizer obrigado, Senhor, por isso tudo. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. E a palavra do Senhor ainda nos diz na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, essa liberdade, essa graça, essa paz maravilhosa que nós desfrutamos do Senhor. Olha só o que diz, se você quiser acompanhar, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e é bom que você já deixe então a palavra do Senhor aí aberta, que esse está sendo o livro, né, o objeto de estudo aqui, essa palavra viva. O texto que nós estamos estudando está em 1 Timóteo 6, então já deixa aberto
Mas abre então aí em Timóteo 4, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Vamos ler junto? Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aleluia! Quanta coisa maravilhosa criou o nosso Senhor, não é verdade? Ele é maravilhoso e bom, e nós podemos, desfrutar daquilo que o Senhor Deus criou com liberdade. Mas quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, lembra quantas vezes nós somos limitados, dentro daquilo que às vezes aproveitamos? Ah, não, aquilo ali é coisa do inimigo, Às vezes o inimigo pega, tenta usar de uma maneira má. Nós como cristãos, às vezes, ao invés de conhecermos a palavra do Senhor, sabemos que pertence ao Senhor, não, dizemos, não, é do inimigo, deixa para lá, Olha como pode nos prejudicar no dia a dia a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Muito. O que esse texto está dizendo? Que tudo que Deus criou, quando Deus criou todas as coisas lá no jardim do Éden, lembra? Ele viu que tudo era bom. Ora, então tudo que Deus criou é bom. Agora, uma vez que santificado pela palavra e pela oração, ou seja, redimido, na palavra de Deus, o verbo encarnado, Cristo Jesus, uma vez que essas coisas foram redimidas, pela própria palavra de Deus, que está falando que elas são boas, e nós agradecemos o Senhor, muito obrigado, reconhecendo que o Senhor nos concedeu e são boas. Então, ora, ali tem um pouco, eu creio, do contexto de alimentos ali, receba com carinho, receba com gratidão ao Senhor Deus. Viu como é importante, libertador, conhecer mais a palavra de Deus? É extremamente importante. Então tenha aí e desfrute sempre desse prazer de falar assim, não, eu preciso conhecer da palavra do Senhor, para não viver aí as cegueiras, o engano, soprado às vezes pelo mal. Então, que maravilha e que presente é nós recebermos, estudarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor, como nós somos abençoados por isso. Nosso Deus é maravilhoso, soberano, é digno de ser adorado. E nós vamos louvar Ele com esse último cântico. E dizer, Senhor, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor nos liberta do mal, do engano, do sofrimento. E o Senhor é digno de exaltação. Vamos dizer isso aí? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. E por quê? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. E Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. É a sua última chance de dizer nesse cântico, diga. Ele é o Senhor, Ele é, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. E Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! E Ele é digno de todo louvor.
Ele é aquele que nos ama, que nos liberta, que cuida de nós, que por sua graça e misericórdia nos sustenta. Como Ele é bom, não é verdade? Como é bom confiar nele, repousar na verdade da sua graça, do seu amor, nos braços de sua misericórdia. Sabe que Ele nos ama a ponto de querer nos libertar, de nos esclarecer o entendimento. Então aproveite esse momento, que momento de reflexão na palavra do Senhor é momento de ter, pela graça de Deus, o entendimento esclarecido, de ser libertado pela palavra do Senhor, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos lá? Vamos em direção a esse momento? Deus abençoe muito, profundamente. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo escolhido do Deus Altíssimo. É com alegria que nós estamos mais uma vez com esse único propósito: estudarmos a palavra do Senhor, termos um momento de comunhão íntima com o nosso Pai, e isso nós sabemos de que é um privilégio que Deus nos concede, enquanto muitos não têm tempo, né? Outros estão envolvidos com tantas atividades, mas como é bom saber de que você está aqui neste momento, estamos juntos neste momento, com esse único propósito: adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Portanto, nós vamos, amados irmãos, continuar o nosso estudo. Paramos no capítulo de número 6, do primeiro livro de Timóteo, capítulo 6. Nós fomos até o versículo de número 11. Hoje nós vamos continuar no versículo de número 11. E nós já falamos o quê? Já aprendemos na quarta-feira passada de que o apóstolo Paulo está orientando este jovem pastor, né? Qual era a atitude que ele deveria ter, né, como pastor, como líder desta igreja. E ele começa então o capítulo 6 dizendo sobre os servos, tá? Aqueles que eram convertidos, mas continuavam ainda sob o jugo da escravidão, como deveriam tratar os seus senhores, qual que era o posicionamento, como eles deveriam tratar aqueles senhores que já eram convertidos e crentes também. Aí ele vai trabalhar a respeito da riqueza. Aprendemos quarta passada um exemplo: é pecado ser rico? De forma nenhuma, né? É bênção, o dinheiro é bênção na nossa vida, mas desde que ele seja servo, porque se ele for senhor, ele vai trazer e causar um prejuízo muito grande para a vida de cada um de nós. Então, Paulo orienta Timóteo a esse respeito. A partir do verso de número 11, ele continua também falando com Timóteo, né? Fazendo um apelo para Timóteo, orientando a Timóteo. E quem sabe você deve estar perguntando: mas pastor, a igreja tinha tanto problema? Amados irmãos, nós precisamos entender de que aonde nós estivermos, sempre vai haver problema. Por quê? Porque todos nós fomos deformados por causa do pecado, né? E quando então nos convertemos, graças a Deus, o Senhor nos chama, nos convertemos, obra do Senhor na nossa vida, nós vamos perceber que precisamos ser trabalhados, precisamos entender de que estamos em construção, precisamos entender de que todos nós estamos nesse processo de santificação. E aqui então é a palavra de Deus em favor, né, para esse jovem pastor, para qual é o procedimento que ele deveria ter diante dos desafios na vida daquela igreja ali em Éfeso e nos desafios pessoal que ele iria enfrentar também no seu dia a dia. Então, a partir do verso 11, a palavra de Deus vai nos dizer assim: tu, porém, ó homem de Deus, ó Timóteo, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Quem sabe você vai dizer: mas ele não tinha? É claro que ele tinha. Nós sabemos de que Paulo então está orientando para ele: Timóteo, olha, você como um líder, essa tem que ser a marca do líder. O quê? Segue a justiça. O que é justo? O que é ser uma pessoa justa? É aquele que foi justificado?
Sim, mas você como homem, Timóteo, você precisa entender que você precisa ter esse procedimento no seu pastorado, na sua vida cristã, ser um homem justo, piedoso. O que é esse piedoso? Um homem devoto a Deus, um homem que ama a Deus, que ama o próximo, a fé, o amor, a constância, né? Nada de altos e baixos, mas seja constante naquilo que você crê. E ele fala, segue também o que? A mansidão, né? Eu creio que esta é uma virtude que todos nós precisamos orar e clamarmos isso ao Senhor. Senhor, olha, nos ajude a seguir verdadeiramente a mansidão. Precisamos ser homens e pessoas mansas. Em que sentido? Né? De termos um coração agradecido, de termos atitudes para com o nosso próximo, para com aqueles que estão ao nosso lado, sermos pessoas verdadeiramente mansas. Agora, quem sabe você vai dizer, pastor, ser manso é ser bobo? Não é isso que nós estamos falando. O Senhor Jesus, ele é um exemplo de mansidão? É claro que é um exemplo de mansidão, mas quando ele precisou chicotear aqueles que estavam fazendo do templo negócios, os cambistas do templo, o que o Senhor Jesus fez? Sendo um exemplo de mansidão, ele virou as mesas, ele chicoteou as pessoas, mas era um homem manso. Você está entendendo? Ser manso não significa você compactuar, ou nunca repreender, ou nunca orientar, mas ser manso é ter esse coração que ele é dominado verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Agora, olha o verso de número 12, o que Paulo está dizendo para ele? Combate o bom combate da fé. Paulo, antes da sua morte, você se lembra o que ele disse? Ele vai dizer, combati o bom combate. Combati o bom combate. Esse combate, o bom combate da fé, Timóteo, o que você entende sobre isso? Pensa um pouquinho comigo. Eu quero ainda ir mais além um pouco. Você tem combatido o bom combate da fé? Pastor, mas como assim? Nós precisamos entender que o contexto que Paulo está vivendo era um contexto de muita perseguição, de prisões, de cadeias, tá? E aonde aqueles que verdadeiramente pregavam o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, eles tinham lutas, eram grandes as batalhas, eram grandes as perseguições. E o mais interessante, Paulo está dizendo, combate o bom combate da fé, nunca abra mão dos valores e dos princípios os quais Deus estabeleceu. E Paulo então está dizendo para ele, combate o bom combate da fé. Agora, o mais interessante, a próxima orientação ele vai dizer algo muito interessante para Timóteo. O que ele vai falar aí na parte B do versículo? Toma posse da vida eterna. O que significa isso? Ah, pastor, eu preciso tomar posse? Como assim? Ele já não era um homem salvo? É claro que ele era um homem salvo. Sabe qual que é a ideia que no original tomar posse da vida eterna? É interessante. No original significa, Timóteo, não se acomode. Não se acomode. Tem a mesma ideia, sabe aquela ideia escrita ali em Romanos 12, quando Paulo vai dizer ali aos irmãos, ele está dizendo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo de número 2 ele vai dizer o quê? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. A ideia que toma posse da vida eterna é a mesma ideia no sentido de que, olha, Timóteo, não se acomode. E eu estava pensando quando estava estudando sobre esse versículo, a verdade é a seguinte, você já percebeu que às vezes nós nos acomodamos no sentido de conformar com muitas coisas? Pense você desde quando você se converteu. Se você olhar para o retrovisor
da sua vida e você enxergar a data quando o Senhor Jesus te chamou, te alcançou, se você olhar, o livro de Apocalipse vai se referir a essa experiência, ao primeiro amor, aquela fase onde você orava tanto, você buscava tanto a Deus, você, se dependesse de você, você iria morar dentro da igreja. Mas com o passar do tempo, você já percebeu que nós vamos nos acomodando em muitas áreas da nossa vida. Nós passamos a orar menos, se torna natural. Passamos às vezes a ler menos a palavra do Senhor. Passamos às vezes, somos às vezes menos piedosos ou piedosos um pouquinho. Esta é a tendência da nossa natureza pecaminosa. Quem sabe você vai dizer, mas pastor, isso já aconteceu e tem acontecido na minha vida. O mais interessante que Paulo está dizendo aqui, Timóteo, não se acomode, Timóteo, tome posse da vida eterna no sentido, olha, se renova dia após dia, renova a sua mente, renova em todos os sentidos. E o acomodar nos leva a esfriar na fé. O acomodar nos leva a nos distanciar cada vez mais daquilo que é o propósito e a perfeita vontade de Deus. O acomodar vai nos levar a não experimentar. Mas quando Paulo está dizendo, olha, tome posse, não se acomode, Timóteo, para que isso seja sempre este fogo ardente dentro do seu coração, aonde você vai olhar para os desafios, linkado aqui ao combate da fé, os desafios que nós temos, nós precisamos combater verdadeiramente, né? Não vivermos de acordo com aquilo que achamos, pensamos, com o sentido da nossa natureza caída, mas precisamos viver de acordo com os princípios os quais Deus estabeleceu. Então Paulo está dizendo para ele, tome posse da vida eterna, para a qual também você foi chamado, e de que você fez um dia a boa confissão perante muitas testemunhas. Aí no verso de número 13 ele vai e dá o exemplo do mesmo que Cristo Jesus fez diante de Pôncio Pilato, uma boa confissão dizendo quem ele era. E o mais interessante, queridos, é que Paulo então, ele vai concluir esta etapa do apelo que ele está fazendo a Timóteo, dizendo o seguinte, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, o poder eterno. Amém. Amém. Paulo então, ele dá esses conselhos a Timóteo, e ele dá o exemplo, assim como Timóteo também um dia confessou, ele dá o exemplo daquilo que Jesus fez perante Pôncio Pilato. Ele, o único Deus vivo e verdadeiro, ele conclui dizendo, a ele a honra, o poder eterno e amém. Aí entramos então no versículo de número 17. Versículo 17, quem sabe você vai dizer, pastor, mas ele vai mudar de assunto? Não, sempre eu gosto de repetir a seguinte verdade. Paulo está tratando dos problemas externos, das lutas externas e das lutas internas que Timóteo estava vivendo e iria viver como pastor. Paulo está tratando das lutas externas da igreja e das lutas internas que eles estavam vivendo, né? Quais eram essas lutas? Falsas doutrinas, falsos mestres, falsos líderes, tá? Estava ali presente na vida daquela igreja ali em Éfeso. Então Paulo continua no versículo de número 17 dizendo o quê? Exorta, ele volta, amados irmãos, no mesmo capítulo 6, aonde aí nos versículos de número 7, 8, o 9, tá? Ele vai falar a respeito dos ricos que caem em tentação, principalmente o versículo de número 9. Agora ele volta no versículo 17 a tratar do mesmo assunto do versículo de número 9. Ele vai falar, olha, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos.
E eu quero assim apenas fazer uma pausa nesse versículo 17. O dinheiro, quando ele é senhor da nossa vida, ele vai levar o ser humano a ter essa atitude? Eu não tenho dúvida de afirmar isso. O dinheiro, se ele for senhor na nossa vida, veja bem, se o dinheiro for senhor na nossa vida, sabe o que ele vai provocar no nosso coração? Orgulho. Se ele for senhor, ele vai provocar orgulho, tá? Ele vai fazer com que a nossa esperança esteja nas riquezas e não em Deus. Está percebendo? Qual que é o perigo? Por que Paulo volta a tratar do assunto do dinheiro? É pecar ter dinheiro? Não é pecar ter dinheiro. Deus quer abençoar. Nós temos exemplos de homens riquíssimos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que serviram ao Senhor. Mas as riquezas, elas sempre foram servas e servos na vida deles. Nunca senhores, mas servos. Então, quando passa a ser senhor, o que acontece? Começamos a nos apegar a ela. Quando eu paro para ver esse texto aqui, eu vejo o carinho de Deus para com as nossas vidas. Eu vejo o zelo de Deus em favor das nossas vidas quando Ele está tratando a respeito das riquezas. Por quê? Lá em Deuteronômio, quando Deus institui ali, fala a respeito do dízimo para a nação de Israel, Ele vai dizer, olha, eu estou estabelecendo isto para que temam a Deus. A riqueza, quando é Senhor na nossa vida, ela nos torna orgulhosos, aonde não olhamos mais as pessoas do jeito com o coração humilde, mas nos torna orgulhosos. A riqueza faz com que a nossa esperança deixe de estar verdadeiramente no Senhor, mas nós confiamos no dinheiro e na habilidade que nós possuímos. O dinheiro como Senhor na nossa vida, ele nos leva a isso. Nós vamos nos distanciando cada vez mais de Deus, quando Ele é Senhor na nossa vida. Então nós precisamos, amados irmãos, entender de que o nosso prazer, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor e não nas riquezas, não naquilo que Deus confiou a nós. Você vai perceber de que quando o dinheiro é servo na nossa vida, o nome de Deus vai ser glorificado. Você está percebendo a dificuldade que às vezes muitas pessoas têm em ser fiel nos seus dízimos? Você já percebeu isso? Por quê? Porque é um senhor que nós temos dificuldade de abrir mão dele. Mas quando ele é servo, nós não vamos ter essa dificuldade. Você está percebendo o zelo de Deus em favor de cada um de nós? Nós precisamos então pedir isso ao Senhor. E Paulo então está dizendo a Timóteo, olha, orienta, exorta os ricos, né? E essa palavra aqui é para os nossos dias, para a igreja do século 21. Nós precisamos aqueles os quais Deus tem prosperado no sentido financeiro, porque prosperidade não significa ter muito dinheiro. Biblicamente nós sabemos o que é prosperidade, mas prosperidade também, você que tem, Deus tem te abençoado, tem te confiado tantos recursos. Fica aqui a exortação, que não podemos ser orgulhosos, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas, precisamos ter o dinheiro como servo na nossa vida, tá? E ele vai dizer, ele vai concluir no versículo 19 dizendo, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida eterna. Ou seja, o investimento daqueles os quais Deus tem confiado tantas coisas, nós precisamos entender que precisamos investir sim, também, aonde o ferrugem, a traça não corrói, mas precisamos investir para a honra e glória do nosso Deus. E ele vai concluir então o capítulo 6, versículo de número 20, dizendo o seguinte: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado,
evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Ou seja, Paulo conclui esse seu filho na fé, a esse pastorzão querido, jovem pastor, dizendo: Timóteo, guarda aquilo que te foi confiado, né? Esse ministério qual Deus o chamou, aquilo que foi confiado, e evita, Timóteo, falatórios inúteis e profanos. Mas será que um pastor pode cair nesse pecado? É claro que pode. Será que esse conselho aqui de falatórios inúteis e profanos é só para o pastor? Nós também, como igreja, precisamos evitar isso na nossa vida, né? E entendermos que fomos chamados para proclamarmos o Evangelho, as virtudes daquele que nos chamou para o seu reino, para a sua maravilhosa luz, tá? E por quê? Porque muitos que caem que vivem isto, essas contradições do saber, né? E que vivem com falatórios profanos, o que acontece? Muitos se desviaram da fé, lá no tempo de Timóteo, tá? E Paulo então conclui dizendo: Timóteo, guarda o que te foi confiado e evita aquilo que não é palavra do Senhor na sua vida. Eu quero concluir dizendo isso também. Que Deus nos abençoe, que você possa verdadeiramente seguir a justiça, a piedade, a constância, a mansidão. Que nós, como igreja presbiteriana central de Jataí, que nós possamos tomar posse da vida eterna. Em que sentido? De não nos acomodarmos, de não vivermos uma vida de conformismo com esse século. Que nós, como igreja, queridos irmãos, os nossos bens, os bens que Deus tem confiado, que não venha nos transformar em pessoas soberbas, orgulhosas, independentes de Deus, mas que os bens que Deus tem nos confiado, que possa ser redundado para a honra e glória do nome dele, e que esses bens que Deus tem nos confiado, que seja sempre servo na nossa vida e no nosso coração, e tudo para a honra e glória do Senhor, e que possamos guardar, tá? Combater o bom combate, guardar aquilo que foi confiado e evitarmos essas atitudes da carne, como falatórios inúteis, profanos e contradições do saber. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus nos dê a graça e o poder para vivermos assim, para a honra e glória do nome dele e a edificação da sua igreja querida. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Palavra que nos exorta, que nos orienta e que nos edifica. A minha oração, ó Deus, em nome de Jesus, é que esta palavra continue frutificando na minha vida e na vida dos meus irmãos queridos, ó Deus. Ó Deus amado, e que as tuas boas mãos permaneçam sobre cada um de nós. E o Senhor que começou a boa obra na nossa vida, que possa dar continuidade até o dia da sua vida. Nos abençoe, abençoe cada lar aqui representado. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Quarta-feira que vem continuaremos. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Um forte abraço.